Bom dia, gente. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bem, André? Ó, tô te devendo aquilo ainda, hein? Vou dar uma olhada hoje, tá? A Fica correria. tranquila. Deixa eu ver aqui. André, coloquei você como co-host pra você me ajudar a aceitar a galera aí, tá bom? Tá bom. Gatinha. Aí fica mais fácil pra gente. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Enquanto o pessoal entra, eu queria tirar uma dúvida para a senhora. Pode falar. Eu comecei o curso faz umas 2 semanas, tá? E então tem alguns conteúdos que eu não peguei, tá? Sim. E aí eu gostaria que a senhora me indicasse o que eu posso começar a estudar, o que eu posso começar a pegar para que eu recupere aí essa matéria perdida. Ah, então, no caso, é Manuel, né? Isso. Você pode pegar as fichas lá no ambiente do AVA, né? Desde a aula 1. Dar uma Aham. olhada nesse material. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. É legal participar também dos plantões de redação com a Certo. Thaís, né? Uhum. E fazer os textos, porque acho que isso é o mais importante, né? Treinar a escrita. E desde que a gente começou nessa situação online, as aulas estão gravadas também. Então dá para Ah, dar uma ótimo. olhada nas aulas Ah, anteriores. Porque ah, eu maravilha. comecei. Acho que a gente começou, tipo, as aulas gravadas, as aulas online na semana 4, se eu não me engano. Então, Aham. tem bastante coisa gravada já. Ah, então beleza. Vou dar uma Tá bom? pesquisadinha lá. Obrigado. Imagina. Ver 20 entrou bastante já, né, gente? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Vocês estão bem em casa? Ainda, né? A gente não pode sair pra rua. Ai, gente, tá difícil, mas vamos seguindo, né? Alguns de vocês entraram em contato comigo sobre a questão das notas, né? Eu estou verificando alguns casos específicos vou falar com a corretora, na verdade, com a Thaís. Mas, assim, o mais importante é a gente ir progredindo em relação ao que a gente tem visto nas aulas, né? Na última semana a gente falou sobre repertório, e aí eu tive a preocupação de trazer um material até mais amplo, de repertório sociocultural, então além do que já tem nas fichas, na ficha de atividades. E o que eu coloco como material extra de repertório, eu ainda fiz aqueles slides, né, tentando trazer ainda um pouco mais dessa ampliação mesmo, para que vocês entendam, né, que o que diferencia mesmo um texto do outro é a forma como as ideias são trabalhadas, né? E principalmente como você seleciona essas ideias para mostrar para o seu leitor uma organização. Hoje a gente vai retomar um pouco essa ideia de organização, né? Uma das minhas primeiras aulas com vocês foi falar sobre a importância de um projeto de texto, de pensar previamente na tese antes de elaborar mesmo a redação, de ter esse esqueleto do texto antes mesmo do texto estar pronto. Hoje a gente vai reforçar isso, mas pensando em como articular ideias, né? Porque é o grande dificultador mesmo que a gente tem na redação. Às vezes a gente tem um tema que a gente tem bastante informação sobre ele, como foi o caso do tema da semana passada, que eu consegui trazer bastante repertório para vocês, e aí às vezes a dificuldade é recortar quais são aquelas ideias que realmente você vai conseguir desenvolver com consistência e mostrar para o leitor que existe uma linha de raciocínio.
Existe um eixo entre as suas ideias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse eixo, tá? O material, acho que o Rubão já colocou ontem no AVA para vocês, que é a aula 10, né? O repertório 10. Mas eu vou espelhar aqui também, né, o PDF para vocês irem acompanhando. Mas o mais importante é a gente pensar, sair daqui hoje pensando em alguns projetos de texto mesmo, em como você vai fazer a sua tese, da sua tese, pensar no argumento, pensar no repertório que vai provar o argumento, mas precisa ter algum elemento ali, algum recurso que vai amarrar tudo isso dentro do seu texto. Eu costumo dizer que a construção de um texto ela é complexa porque ela precisa dessa articulação, de fazer pegar ideias, né, que às vezes estão emaranhadas na nossa mente, no nosso pensamento, e transformar numa rede, né, num tecido mesmo. Inclusive a palavra complexo, né, se a gente pega a origem dela, do latim complexum, né, significa tecido. Então, realmente, construir um tecido, algo que seja completamente alinhavado, né, completamente ali trincado, sem trincar, né, é complexo. Então, a complexidade está nisso, em a gente transformar ideias que estão soltas sobre um tema num tecido, numa rede bem fixa mesmo, bem amarradinha entre um ponto e outro. E aí eu tenho algumas sugestões, né, de recursos estilísticos que a gente pode utilizar para fazer esse amarrado, tá? E aí são alguns recursos como a citação, como a analogia, a gente vai ver agora, 2 recursos estilísticos, e um recurso mais estrutural, que é a questão de pensar na tese, do desmembramento da tese. E aí eu vou falar também de alguns mecanismos linguísticos na hora de construir isso. E depois vocês vão ver que tem um item aí no material que se refere à coesão e coerência, que eu nem preenchi, eu só citei, né, a coesão e a coerência, como um recurso de articulação das ideias, porque isso cabe, né, à frente na verdade, de gramática. Mas, nas próximas aulas, eu vou trazer um material também referente à coesão. É que como eu imaginei que hoje não daria tempo de a gente falar de tudo isso, né, desses recursos que eu selecionei, que são mais estilísticos, para falar para vocês de como articular as ideias, eu pensei que coesão é um conteúdo muito amplo para eu falar junto numa mesma aula, tá? Então, por isso que eu deixei separadinho isso para a gente retomar na próxima semana, a questão da coesão. Mas vamos lá dar uma olhada, então, na nossa fichinha de material aqui. Deixa eu ver onde que tá. Bom, então aqui eu coloquei mesmo o esqueletinho, né, do que seria essa estrutura que eu estou propondo para vocês, já tenho proposto isso desde a primeira aula, como projeto de texto, né? Então, você pensar primeiro na sua tese, qual é a tese que você tem frente ao tema. Dessa tese, você vai desmembrar argumento 1, argumento 2. Aí você vai pensar num exemplo, né, que comprove a ideia do argumento 1, um exemplo que comprova a ideia do argumento 2, e aí a gente chega a uma conclusão, né? Mas, aqui eu não preenchi, mas você precisa ter um elemento aqui, ó, no meio, que articule tudo isso daqui, né? Então, pensando, por exemplo, nessa ilustração, essas setinhas, elas precisam ser elementos de coesão, elementos de articulação que garantam que seu texto seja essa rede de ideias, tá? Então, eu não posso que o argumento 1 aqui seja completamente diferente do argumento 2. Eles têm que, de alguma forma, ser né, continuidade, sequência do outro, né? Inclusive, para a gente pensar nessa ideia de que o texto é uma sequência lógica. Eu estou apresentando para o meu leitor um raciocínio lógico, que eu começo com aquilo que é mais amplo, que é o tema, eu vou afinalar para aquele recorte da problematização da própria proposta e chegar na tese, e aí, por fim, eu vou chegar nos argumentos que são recortes dessa tese. Mas todas as ideias precisam estar, de alguma forma,
articuladas, tá? Então, isso daqui é só o esquema básico que a gente já tem visto nas outras aulas do que seria um projeto de texto e o que compõe cada parte do nosso texto. Claro que lembrando que aqui na introdução, além da tese, eu tenho que apresentar uma contextualização sobre o tema, né? Eu tenho que introduzir, de alguma forma, o meu tema para o leitor, tá? Aqui tem toda aquela estrutura do parágrafo do desenvolvimento que a gente já tem conversado, né? Eu apresento o argumento por meio de uma declaração, que a gente até chama de tópico frasal, que é uma declaração já argumentativa sobre o tema que você já seleciona ali da sua tese. Uma declaração que tenha a declaração em si, mais uma justificativa. Não se esqueçam disso, né? Ela tem que trazer essa justificativa para eu ter um desdobramento da ideia dentro do próprio parágrafo, para não ficar um parágrafo expositivo. E aí, no desdobramento da ideia, eu vou explorar um exemplo que comprove a própria ideia, e aí vou fazer um fechamento. Aqui eu não coloquei a parte do fechamento, porque é só um esqueletinho mesmo, né? E aí a conclusão, tá? Essa semana, a gente está já há algumas semanas trabalhando temas Enem, né? Eu já ia parar com o tema Enem quando eu entrei no assunto sobre recursos argumentativos nas últimas aulas. Mas, como até a Thaís, corretora, tinha me falado que vocês estavam com bastante dificuldade com a proposta de intervenção, eu achei melhor continuar com o Enem e fazer uma aula sobre proposta de intervenção, né, que a gente fez na última semana. Então, assim, na semana atrasada. Então, eu decidi que era melhor a gente continuar um pouco com o Enem para a gente trabalhar essa questão da proposta de intervenção. No entanto, né, hoje, como a gente vai falar muito sobre a cadeia de ideias, o trabalho com ideias, eu achei mais interessante que a gente tivesse trabalho com um tema abstrato. Até para a gente testar esses recursos aqui que eu vou mostrar para vocês, que são mais estilísticos, como a analogia e a citação, tá? Então, eu achei que valia a pena a gente ter um outro tema e não um tema no estilo do Enem. Inclusive, que fosse um tema que vocês não precisassem se preocupar na conclusão, apresentar uma proposta de intervenção. Então, a conclusão dessa semana vai ser só síntese das ideias do texto, tá bom? Porque é um tema estilo FUVEST. Então, os textos motivadores, olha, são mais curtos, mais abstratos, a gente tem uma imagem como texto motivador e a frase temática aqui, o poder do silêncio, condição humana ou conflito social. Eu já explico já, né, o que é esse tema, mas só para vocês saberem, então, que a proposta dessa semana é no estilo FUVEST, então. E também serve para os outros vestibulares, né, que não tem essa preocupação de vocês elaborarem proposta de intervenção. Quer dizer, não é para elaborar proposta de intervenção essa semana, beleza? Vai ser uma conclusão, então, pela síntese das ideias. Na aula de conclusão, eu dei 3 modelos sobre conclusão, né? Conclusão por proposta de intervenção, conclusão por síntese das ideias e conclusão por reflexão. A conclusão por reflexão é um pouquinho mais difícil, mas se você usar um desses recursos que eu vou falar aqui agora, ela é possível também de ser utilizada desde que esteja bem articulada com o texto, não pareça que você está trazendo uma ideia nova. A mais fácil é a síntese por ideia, a síntese das ideias, a conclusão por síntese, com também, né, lógico, um cuidado para o vocabulário não ficar repetitivo. Então, na hora de fazer o resuminho lá de todo o texto, você vai retomar a tese, você vai retomar os argumentos, mas usando um vocabulário diferente, usando recursos, inclusive, de retomada, como os pronomes anafóricos, esse e essa, para recuperar as ideias, sem ficar repetindo as mesmas palavras, porque isso também é um problema de linguagem e de construção para o texto. Beleza? Então, vamos pensar aqui nesses recursos que eu coloquei para vocês como possibilidade de articulação. O primeiro recurso, ele é estrutural, que é o que a gente já tem falado, é o que vocês já têm feito, eu espero, que é a divisão da tese, né? Então, a gente vai elaborar uma tese e dessa tese a gente vai desmembrar ideias. Bom, e aí, gente, para fazer essa divisão, eu tenho que pensar na relação que eu vou estabelecer entre as ideias que eu apresento na tese, tá bom? Então, vamos pensar aqui.
se eu vou estabelecer a relação de causa e efeito, né? Vamos pegar o tema da semana passada, que era sobre a vulnerabilidade, né? As pessoas em situação de vulnerabilidade. Se eu pego que a causa é uma desigualdade social e o efeito é a permanência dessa desigualdade devido à invisibilidade da situação, eu tenho que lembrar que lá nos meus parágrafos do desenvolvimento, essa relação de causa e efeito vai ter que ser recuperada de alguma forma. Ou ela vai ficar muito clara, né, na própria construção linguística, colocando expressões como consequentemente, a causa disso, né, por conseguinte, visto que, expressões, conjunções, elementos de articulação que deixem clara a relação de causa e efeito. Ou eu vou explicar isso mesmo para o leitor, né? Uma das causas desse problema é tararara, o efeito, o impacto que se percebe é tararara. Então, eu vou deixar isso muito visível para o meu leitor. Que aquela relação de causa e efeito que eu construí na tese, ela continua, ela se desenvolve nos parágrafos do desenvolvimento. Eu não posso perder isso, né? Então, tem que ter muita atenção, muito cuidado na hora de elaborar o texto, pensando, olha, se na introdução, na tese, eu mostrei a relação de causa e efeito, eu não posso, nos parágrafos do desenvolvimento, só falar sobre os efeitos e deixar a causa perdida lá como se fosse só uma contextualização do tema. De alguma forma, eu vou ter que recuperar essa ideia de causa também nos parágrafos do desenvolvimento. E aí, com a possibilidade, principalmente quando é tema Enem, que é um problema social, fica até mais fácil a gente dividir, tendo um parágrafo do desenvolvimento para a causa e outro parágrafo para o efeito, tá? Bom, outra questão importante também. Quando o tema ele fala de algo que é persistente na sociedade, né? Como o Enem de 2015 trouxe aquela expressão, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, ou mesmo da semana passada, que falava das pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente percebe que isso não é uma realidade só atual do presente, mas tem um reflexo, né, do passado, a gente pode construir como relação também essa relação histórica de falar, apresentar para o leitor uma linha do tempo. Mas na hora que eu vou apresentar essa linha do tempo, eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar expositivo, né? Ficar listando coisas que aconteceram em determinadas datas e o meu texto ficar expositivo. Então, eu mostro alguma relação dentro disso, né? O recurso de linha do tempo vai estar dentro do meu texto, mas eu vou mostrar, vou estabelecer nessa linha do tempo alguma relação para o meu leitor. E aí pode ser, por exemplo, a relação de comparação, em que eu comparo passado com presente. E aí acho que é quando a gente discutiu aquele tema da velhice, né, do envelhecimento, da qualidade de vida das pessoas idosas do Brasil, eu trouxe essa ideia de como você poderia comparar a visão que se tinha no passado sobre os idosos com a visão que se tem hoje no presente, como houve uma transformação. A sua problematização tem que estar nessa transformação e, claro, lá nos parágrafos do desenvolvimento, de novo, entre um parágrafo e o outro, né, entre o segundo e o terceiro parágrafo, você tem que mostrar essa relação de comparação. Então, é importante, por exemplo, que o terceiro parágrafo comece com um conectivo que dê essa ideia de comparação. Assim como, ou mesmo que dê essa ideia de sequência, né? Análogo a isso, comparado a esse fator, um elemento, né? Uma palavrinha ali mesmo que o seu valor semântico esteja associado à ideia de comparação. A mesma coisa que eu falei lá para causa e efeito. Além disso, quando a gente vai construir tese, tem algo, e até não só a tese, mas também as frases, né, os tópicos frasais para apresentação de argumentos nos parágrafos do desenvolvimento, tem algumas expressões que nos ajudam a sair do que seria expositivo. Por exemplo, às vezes eu só quero mostrar que uma ideia se acrescenta à outra. Só que o acréscimo de uma ideia à outra, vamos dizer assim,
uma dessas duas ideias tem mais força. Então, por exemplo, tem um tipo de construção que a gente chama de correlação, que é você pegar duas ideias, propor essas duas ideias para o seu leitor, mas uma fica mais forte que a outra. E aí você vai trabalhar com essa que é mais forte. Como funciona essa construção linguisticamente? Vocês já devem ter visto algumas frases elaboradas dessa forma, ou vocês mesmos já devem ter usado em textos. Que são aquelas construções assim, não só, mas também. Então vamos lá? Por exemplo, o tema da vulnerabilidade, né? O tema da semana passada. Não, a questão da vulnerabilidade, das pessoas em situação de vulnerabilidade não é só social, mas também uma questão histórica, por exemplo. Esse não só, mas também, o que ele traz para o leitor como declaração? Na relação estabelecida, é uma relação de acréscimo. Eu tenho uma ideia aqui e tenho a segunda ideia. A primeira ideia é apresentada pelo não só, a segunda ideia é apresentada pelo mais também. O mais também aí está funcionando como um mecanismo de coesão, de adição, é uma adição de ideia. Só que o fato de falar não só, mas também, e o não só, como eu tenho o não aí negativo, que exclui, né, que separa, que fala, olha, não é apenas isso, tem esse outro lado, esse outro lado ganha um pouquinho mais de força. Então, ele torna a ideia que eu quero destacar. Entenderam? Não sei se ficou muito claro. Depois, quando a gente for falar sobre o tema, a gente tenta construir juntos uma frase, com esse não só, mas também de acordo com o tema da semana, que é sobre o silêncio, beleza? Outra construção que faz isso, que eu estou chamando aqui de correlação, então eu relaciono duas ideias, mas por que eu estou chamando de correlação? Porque uma ganha mais destaque, uma se torna ali, vamos dizer, fica mais intensa do que a outra. Eu tenho, por exemplo, o tanto quanto, né, que dá essa ideia de proporcionalidade, mas a segunda ideia fica em destaque para o meu leitor. Por exemplo, se eu fosse falar sobre o tema da questão de gênero, né? Tanto homens quanto mulheres merecem os seus direitos garantidos. Quando eu faço esse tipo de construção, parece que quando eu estou falando, olha, tanto homens quanto mulheres merecem seus direitos garantidos, tanto homens já é porque... Deixa eu parar aqui de espelhar, né? Porque eu não estou nem usando o material. Parece que quando eu falo tanto homens quanto mulheres, o tanto homens... Eu já sei que eles têm seus direitos garantidos, né? Por até uma colocação de como a sociedade se dá ainda hoje. Mas aí quando eu trago quanto mulheres, eu levanto então essa dúvida para o meu leitor. Tanto homem quanto mulheres, por quê? Você está fazendo essa afirmação porque significa que as mulheres não têm direito? E aí cabe aos meus parágrafos do desenvolvimento explicar e explorar que, apesar de ser óbvio de que tanto homem quanto mulheres deveriam ter os seus direitos garantidos, a gente sabe, né, que dentro de uma construção histórica para a manutenção de poder, de forma como a sociedade foi estruturada, de formação religiosa, de formação cultural, as mulheres tiveram por muito tempo seus direitos negligenciados. Em alguns momentos elas sofrem ainda situações como silenciamento, por exemplo. Então, quando eu trago essas construções, é fazer isso, sabe? É despertar a curiosidade do leitor. Tanto homens quanto mulheres merecem ter os seus direitos garantidos. Tá, por quê? Porque algum dos dois não tem isso garantido? Eu deixo essa dúvida para o meu leitor, mas é importante que essa dúvida seja respondida ao longo do meu parágrafo. Ela não pode se perder. E é a mesma construção lá do não só, mas também. Né? A questão da vulnerabilidade dos moradores de rua não é só um problema social, mas também racial. Opa, mas também racial por quê? Como que raça está envolvida nessa situação? E aí o meu parágrafo de desenvolvimento vai ter que dar conta de explicar isso. Então, muito cuidado na hora de fazer essas construções para não deixar a ponta solta. Né?
Eu levanto a bola para o meu leitor e eu tenho que meter essa bola no chão, como se fosse um jogo mesmo. Não dá para eu só levantar a ideia e a ideia se perder no parágrafo do desenvolvimento, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha que eu vi que vocês estão colocando perguntas aqui. Eu não sei se são perguntas sobre o que eu tô falando. Peraí. Ah, não, era só do pessoal que tá... Tinha alguém que estava precisando ser adicionado? Deu certo? Deu, né? Tá. Bom, se tiver alguma dúvida sobre o que eu tô falando, me avisem, tá, gente? Essa parte de estrutura, ok? Então, essas duas dicas de correlação não estão no material, então anotem aí, né? Para que vocês tentem treinar nas redações de vocês, principalmente se vocês perceberem, né, e receberem essa observação do texto corrigido, de que o seu texto continua expositivo, seus parágrafos não estão mesmo apresentando argumentos, estabelecendo essas relações que nós temos falado aqui. Então, anotem aí a possibilidade de usar esses recursos de construção mesmo da frase, do tópico frasal, tá? Então, não só, mas também, tanto quanto. São duas possibilidades, inclusive, de divisão da tese, né? Aquela frase que eu falei, por exemplo, do não só é uma questão social, mas também racial, eu posso ter um parágrafo que vai desenvolver a questão social e eu vou ter um último que vai trazer a questão racial, inclusive mais forte, né? Ou, olha só que interessante, eu posso apresentar o não só, mas também na tese, como possibilidade dessa divisão da tese, destacando a questão racial, e aí no desenvolvimento eu recupero a questão social no comecinho do segundo parágrafo, mas eu já venho nesse parágrafo com a questão racial e estabeleço uma relação, por exemplo, histórica entre o que é essa questão racial, inclusive atrelada à social, no passado e como isso teve, então, reflexo no presente, porque a gente vê que a maioria dos moradores de rua são pessoas negras, por exemplo, né? A gente consegue ainda visualizar isso na sociedade, porque nós temos um histórico que colocou as pessoas negras nessa exclusão, nessa marginalidade, né? A margem mesmo, não na marginalidade no sentido de crime, a margem da sociedade no sentido de exclusão, tá? Então, só um exemplo do tema da semana passada, mas aí a gente tenta construir exemplos agora a partir do tema dessa semana, beleza? Bom, vamos lá para os outros recursos. Alguma dúvida aí sobre a divisão da tese? Se tiver, me falem. Vou passar para os outros dois recursos. Essa questão da divisão da tese, então, ela é mais estrutural, né? Agora eu vou dar dois exemplos para vocês de questões mais estilísticas, tá? Analogia ao longo do texto e citação como recurso de articulação. A analogia é quando eu pego um elemento e uso ele de comparação mesmo, né? Então, vou pegar dois elementos que têm suas semelhanças e vou estabelecer, vou usar um recurso desse elemento já aparecer na introdução e depois alguma expressão associada a ele vai recuperar a própria analogia, o próprio exemplo ao longo do texto. Na primeira aula com vocês, mostrei um exemplo de um texto, foi aquela semana 0, não era nem aula ainda, então não sei se todo mundo estava e se vocês ainda têm esse material, mas de qualquer forma eu posso até verificar se eu tenho ele aqui e mostrar para vocês. Eu mostrei uma redação que usava o mito do Narciso, lembra? Sobre o tema do altruísmo? E usava esse recurso da analogia ao longo do texto, né? De pegar, então, um elemento cultural que já existe, que no caso é o mito do Narciso, e usar o Narciso como representação do que se pretende discutir no tema e ir recuperando com palavras que associem, inclusive, ao tema, o que é o Narciso. Né? No caso do tema, era o tema do altruísmo, e a pessoa que escreveu a redação usou o mito do Narciso para falar o que não era altruísmo.
É o contrário do altruísmo, que quando as pessoas são muito individualistas e só se preocupam consigo mesmo. Não sei se vocês lembram desse texto, mas até o título começava, né? Sobre narcisos, equívocos e imediatismos. E aí a introdução falava sobre o mito, um dos parágrafos do desenvolvimento falava sobre o mito, e o último parágrafo, né, a conclusão, trazia o mesmo mito, né? Terminava inclusive com uma frase que recuperava o título. Então é usar, né, a analogia como esse, vamos lá retomar, inclusive a analogia que eu fiz, né, no começo da aula, de que o texto ele tem que ser um tecido, né, em que todas as linhas ali se amarram para que no final eu tenha mesmo o tecido, o pano todo organizado e estruturado. Para que ele seja esse tecido, eu tenho que usar alguns elementos que vão ser, né, os mecanismos ali que amarram, que vão ser a linha que costuram esse tecido. E aí, no caso, eu posso usar um mito, eu posso usar um outro elemento de analogia que estabeleça essa relação. Na semana passada, eu sugeri como repertório para vocês uma história, né, literária bem antiga, lá do Homero, né, de 300 anos antes de Cristo, que vai falar sobre a questão da Odisseia, que é esse poema épico famosíssimo, que traz o personagem Ulisses, né, o Odisseu. E aí eu usei uma cena, né, trouxe para vocês como repertório, uma cena dessa obra para falar da questão da imagem que se tem sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Ele se veste como mendigo para não ser atacado pelos pretendentes da sua mulher quando ele volta para o seu reino. Então, fazer a analogia como um recurso de articulação dentro do texto é pegar uma história como essa, usar o personagem, a cena dessa obra como comparação para o tema e, de alguma forma, recuperar isso no texto, né? Dá para eu fazer isso com letra de música, dá para eu fazer isso com versos de poema, dá para fazer com mito, com obra literária, dá para fazer, inclusive, construindo nós mesmos, né? A nossa própria analogia, a nossa própria metáfora, como eu fiz aqui com a palavra tecido. Mas tem que tomar um certo cuidado, né? Para não ficar uma coisa um pouco assim infantil, né? Então, bastante cuidado com o tipo de metáfora, de comparação que você vai fazer. Eu gosto muito, acho que por ser, inclusive, né, professora de língua portuguesa, acho que não é à toa, de pegar, inclusive, a origem das palavras para fazer esse tipo de recurso, né? Até para construir metáforas, como eu fiz aqui com a palavra complexo, eu expliquei para vocês que do latim é complexum, que significa tecido. E aí a analogia com a ideia de tecido. E aí eu posso, inclusive, ampliar isso com outras discussões possíveis, né? Essa analogia, por exemplo, que eu faço do tecido, tem um pensador que já estabelece essa analogia para falar do quanto o ser humano é complexo, né? A complexidade humana, que é o Edgar Morin. Então eu posso, no começo, lá na minha introdução, só explicar a origem da palavra, trazer o tecido como uma analogia, e aí eu tenho, por exemplo, obras da literatura que vão fazer referência a essa questão de tecer, né, alguma coisa, que é, por exemplo, a própria Odisseia, né, do Homero, tem a parte da Penélope que usa o recurso de tecer uma mortalha para Ulisses, para enganar os seus pretendentes, né? Vocês já devem ter visto essa parte da história. Então, como apareceram vários pretendentes querendo casar com ela, porque o Ulisses não voltava para casa, ela, como estratégia para enrolar os pretendentes, não precisar escolher alguém para se casar, porque ela tinha esperanças de Ulisses retornar, ela começa a tecer a mortalha do seu marido, que é o tecido que envolve o corpo, né, o defunto.
E aí ela costurava, ela tecia durante o dia e à noite ela desmanchava para ir ganhando tempo, né? Na esperança de que ele ia retornar. Então eu posso pegar uma analogia até disso, de uma história que tem esse tecido. Tem um conto também da Marina Colasanti, que fala dessa questão do tecido. Tem o mito, né, como é que chama, gente? Sumiu agora da minha cabeça. Das 3 moiras, né? Não sei se vocês já viram essa história, que são as responsáveis, né, que Zeus colocou como responsáveis por tecer a linha da vida, né? E cada um tem um nome específico e dá para fazer essa analogia também. Então, assim, eu tenho uma ideia, um elemento, e dessa ideia eu vou procurar estabelecer articulação com coisas que sejam semelhantes, né? Por isso que eu tô falando aqui desse recurso da analogia. Eu pego a palavra tecido, eu vou construir uma analogia com ela para falar da necessidade, por exemplo, do homem compreender a sua complexidade, o quanto ele é formado por várias partes, o quanto essas partes também se alinham, se juntam ao outro. E aí eu quero discutir sobre isso, aí eu vou usar o exemplo, sei lá, das 3 moiras, vou usar o exemplo da Penélope, eu vou usar um exemplo que faça referência a essa coisa. Tem um conto também do Machado de Assis que se chama Apólogo, que fala da linha e da agulha. E aí, no meu próprio texto, eu vou recuperando esse discurso, né? Palavras do campo semântico dessa ideia de tecido, de linha, de costurar, de alinhar, que vai fazendo mais sentido para o meu leitor. Então, o recurso da analogia, ele não é tão simples assim, porque não é só encontrar um elemento que eu possa fazer essa analogia. Mas eu tenho que pensar também nos outros elementos que eu vou usar ali, como repertório, como comprovação das ideias, que tem relação com aquela analogia. E também usar palavras, né? A minha escolha vocabular, a minha escolha lexical vai ter que corresponder a essa analogia, tá bom? O outro recurso é a citação. Aí acho que a citação é até mais tranquila. Porque aí a citação eu não vou fazer no sentido de comparação, não no sentido, por exemplo, eu não vou afirmar que tal coisa é um tecido da sociedade. A citação eu pego a frase de alguém que falou isso, ou uma obra que trouxe isso, e cito, né? E aí, de alguma forma, eu recupero essa citação ao longo do meu texto com recursos como assim como defendeu fulano, assim como apareceu em tal obra, como exposto em tal obra. Então, lá no meio do meu texto, eu falei, por exemplo, sobre a citação do Edgar Morin, no 2º parágrafo. Lá no meu 3º parágrafo, eu recupero, assim como afirmou Edgar Morin. E aí eu mostro para o meu leitor essa articulação, né? Eu mostro para o meu leitor que o texto está amarrado, inclusive pela própria citação, né? Nossa, tá amarrado, parece aquela expressão bem de algumas igrejas, né? Tá amarrado o nome de Jesus. Mas é quase isso mesmo que vocês vão ter que fazer na redação, tá, gente? Bom, os outros elementos de articulação, coesão referencial, coesão sequencial, coesão semântica, a referencial e a sequencial tem a ver com isso daqui, né? Com os conectivos. A sequencial, naquele sentido de dar sequência. Então, são as conjunções que estabelecem aquela rede de sequência entre os parágrafos. A referencial é a que retoma, e aí são os pronomes, principalmente os pronomes anafóricos, o esse, o essa, deste, desta, aquilo, né? E a semântica é pela escolha vocabular das palavras que vão recuperando. E também, claro, pelos sinônimos, né? Eu uso sinônimos aí para não ficar repetindo as mesmas palavras no texto, para não ter um problema de linguagem, mas também contribui para que meu texto tenha essa cadeia de ideias, porque uma palavra que é sinônima vai recuperando a palavra original que já tinha aparecido no texto, beleza? Então, como eu disse, eu nem coloquei aqui na frente definição de cada uma, exemplos e nada, porque é um conteúdo muito amplo. Eu não ia conseguir, na aula de hoje, explicar esses recursos, falar sobre o tema e ainda explicar isso daqui. Então, fica para a aula da semana que vem a gente falar sobre coesão, e aí eu explico os 3 tipos mais comuns, né? Tem a por elipse, que eu não coloquei aqui,
mas é até para não assustar, né? Nossa, coesão por elipse, meu Deus, que é isso? Mas não é tão difícil e não é tão comum no texto dissertativo argumentativo. Eu até vou colocar lá no material, mas as mais usuais para o texto dissertativo argumentativo são essas 3. Beleza, gente? Sobre os recursos, alguma dúvida até aqui? Não? Se manifestem. Vou então para os textos motivadores para a gente falar sobre o tema dessa semana, que não é um tema fácil, obviamente, corre-se o risco muito de ficar no senso comum. Então, além dos textos, vocês têm o material já de repertório. Espera aqui que eu estou só pegando a minha colinha, para eu não me perder, senão eu falo demais. E eu vou propor aqui, então, como vocês usarem os 3 recursos que eu falei, tá? Para esse tema. Claro, vou dar exemplos, não precisem utilizar exatamente os meus exemplos no texto de vocês, né? Procure, inclusive, desenvolver essa autoria com exemplos que sejam, né, do seu repertório. Mas eu vou dar um exemplo, então, de divisão da tese e vou dar um exemplo de analogia e um exemplo de citação, beleza? Vamos aqui para os textos motivadores primeiro. O texto 1 é uma frase do Franz Wolff, que é um professor de filosofia, ainda vivo. Ele é professor emérito de uma universidade na França e foi professor visitante por muito tempo na USP, aqui em São Paulo. Ele tem umas obras bem interessantes, acho que vale a pena também quem quiser pesquisar, né, um pouquinho sobre esse tema do silêncio, ó. O título aqui na referência da obra dele, o silêncio é a ausência de quê? Mas aí eu peguei uma frase solta, né, da obra que diz: toda ausência é também presença, enquanto signo, como a ausência do amado cantada pela alma do poeta. Bom, vamos lá. O que isso tem a ver com o tema da semana? Toda ausência também é presença. Se eu pego a palavra silêncio e tento defini-la, até pelo que é óbvio, né? Silêncio é a ausência de ruído, certo? A definição de silêncio é essa, a ausência de ruído. Quando ele diz que toda ausência também é presença, ele está me afirmando que o silêncio também fala. O silêncio também é uma forma de discurso, o silêncio também é uma forma de comunicação. Então, sobre o texto 1, eu tenho essa primeira ideia. Gente, lembrando, essa é a forma de analisar textos motivadores para eu poder buscar o meu posicionamento frente ao tema e para eu poder buscar repertório. Então, eu vou lá, anoto aqui do ladinho. O que significa o texto 1 da coletânea? Significa que o silêncio também é uma forma de discurso. Agora, como ele é uma forma de discurso, que tipo de discurso é esse? Depende da seleção de ideias que eu vou querer para o meu tema. Depende do que eu entendo sobre esse silêncio. Ele pode ser uma forma de discurso quando ele é imposto de silenciamento, de poder, né? Então, quando alguém pode oprimir o outro, fazendo com que ele se silencie, ele é uma forma de discurso opressora. Agora, quando ele é uma forma de mostrar, inclusive, que a pessoa compreendeu que ela não se vê na necessidade de se manifestar porque ela está de acordo, por exemplo, com o que está acontecendo, e aí é uma forma de silêncio mais, vamos dizer assim, natural, não teve uma força que lhe obrigou a silenciar, mas ela é um silêncio espontâneo, ela decidiu por ela, eu não estou mais falando de uma relação opressora, estou falando de uma relação de concordância. Olha aí, já temos argumentos, inclusive, para vocês pensarem sobre esse tema, só com essa frase do Franz Wolff, tá bom? Texto 2. O texto 2 vai falar de uma questão da visão sobre o silêncio como uma questão cultural. E aí vai trazer que na comunicação, né, na fala entre pessoas, quando você está entre dois interlocutores e de repente a fala se ausenta, em algumas situações pode parecer algo constrangedor, né? Você ficar
Você tá falando e a outra pessoa fica em silêncio, e aí os dois ficam em silêncio, e aquele silêncio parece que nunca mais vai terminar, e aí dá essa ideia de constrangimento. Mas eles vão trazer uma pesquisa que vai mostrar que é diferente para cada cultura, para o comportamento das pessoas. Então, aqui, ó, pesquisas realizadas na Holanda revelam que quando a conversa é pausada por mais de 4 segundos, as pessoas começam a ficar desconfortáveis. Então, essa ideia de constrangimento. Em contrapartida, né, um estudo feito entre os japoneses já tem uma outra visão, porque é uma questão cultural, né? No Japão, o poder do silêncio é reconhecido pelo conceito de Aragei, né? Pelo qual a melhor forma de se comunicar é ficar calado. Eles entendem que o fato de ficar calado mostra que a pessoa entendeu o que você falou. Então, olha só a citação até que aparece aqui. A cultura japonesa entende que se você precisar das palavras é porque você fracassou em entender o outro. Ou seja, você está usando as palavras como forma de solucionar um problema de comunicação. E aí traz um outro exemplo também dos finlandeses, que vão dizer que culturalmente são pessoas que prezam, né, por sua privacidade, introversão e tudo mais, e aí vão falar que eles não se incomodam com o silêncio. Ninguém diz nada, mas todo mundo está pensando. Eles estão prestando atenção na conversa, a reflexão sobre o silêncio naquele ponto pode ser muito positiva. Aqui é um exemplo muito específico do silêncio, num sentido mais concretinho, até mais simplista, de falar da conversação. O que significa o silêncio enquanto nós estamos numa situação de comunicação. E aí é aquilo que eu falei para vocês, ele pode demonstrar concordância, que é um pouco o que a cultura japonesa defende, né? De que quando as pessoas silenciam é porque elas compreenderam o que está sendo comunicado. Quando elas sentem a vontade de falar, mostra que a comunicação em algum ponto falhou. Porque elas precisam recuperar ali a informação que não ficou clara. E já mostra um outro exemplo que quando, como colocou ali dos holandeses, dos ingleses, né, que o silêncio dá essa sensação de constrangimento, como se a pessoa não gostasse daquilo que foi falado. Mas só para a gente pensar que o silêncio é uma forma de discurso, né? Assim como nós selecionamos na nossa fala as palavras que a gente vai apresentar para o nosso interlocutor, as palavras que a gente vai escrever para o nosso interlocutor, sabendo que essas palavras têm um valor, o silêncio também tem. E o silêncio é estratégico. Então, quando eu penso o momento exato de fazer a pausa na minha fala, para ver se o meu interlocutor entendeu o que eu estou falando, ou mesmo porque eu não quero dar a resposta para ele diante de uma situação que pode ser constrangedora, o silêncio é uma estratégia. Então, vamos entender, porque a frase temática traz o poder do silêncio. Então, vamos olhar para o silêncio como essa possibilidade de estratégia também do discurso, da comunicação em si. Agora, o texto 3 complica um pouquinho, né? Vocês têm aqui uma obra do Edward Hopper, que vai falar, na verdade, ele tem um conjunto de pinturas que trazem essa temática, né? Alguns críticos de arte o chamam, inclusive, de o pintor da solidão. Em muitas das suas obras, ele vai trazer imagens assim, nas quais, né, você tem personagens, a maioria dos quadros dele tem um personagem. Nesse caso aqui, vocês estão vendo 4, né, personagens, mas ele vai mostrar essa imagem da solidão, do silêncio. Até porque, gente, é bem interessante a gente pensar nisso também, o quanto a pintura, a escultura, esse tipo de obra de arte é uma obra do silêncio, né? São obras do silêncio. Porque eu tenho uma comunicação, lógico, eu tenho comunicação, porque eu estou vendo aqui um enunciado que me faz sentido. Mas é para você visualizar aquilo em um momento de silêncio. Não é como uma obra literária que você está lendo palavras e essas palavras estão se transformando em falas, né, no seu pensamento,
E é como se você ouvisse o que aqueles personagens querem te dizer. Como você vê também na situação de produções cinematográficas. Você tem a fala real, né? A comunicação mesmo com essa marca de fala dos personagens. Já na pintura, é você, leitor, que vai ter que preencher muito pelo quadro para ouvir o que aquele quadro quer te dizer. Porque, no geral, né, concretamente, pensando na estrutura física mesmo de uma obra artística, quadro ou escultura, ela é silenciosa. Então, se vocês pesquisarem, inclusive, tem muitos artigos acadêmicos, né, científicos, falando sobre isso, o silêncio das obras artísticas. E é bem interessante, até para a gente pensar nesse poder do silêncio. O que significa, por exemplo, você pegar uma obra artística em que ela traz um pensamento revolucionário. Você pega, por exemplo, os quadros do Banksy, né? Não sei se vocês já viram algumas coisas dele, mas tem, por exemplo, aquele que acho que é um dos mais famosos, que é uma pessoa vestida essa ideia de manifestante, né? Ele tá com uma bandana amarrada no rosto, numa posição de arremessar alguma coisa, e aí parece que ele vai arremessar, tipo, um coquetel molotov, né, uma arma, e ele tá arremessando uma flor. Não sei se vocês já viram esse quadro. O que essa imagem significa? O que ela nos diz, mesmo no seu silêncio? Eu não tenho uma palavra ali escrita, eu não tenho algo sendo pronunciado, mas eu tenho sentido, eu tenho significado. Então, um bom recurso também para esse tema é falar, né, do quanto as obras artísticas, mesmo sem produzir esse efeito de barulho, né, de ruído, elas trazem um sentido e produzem, sim, um ruído, porque nos fazem pensar, nos dizem alguma coisa. Nesse caso aqui da obra do Eduard, o que a gente vai ter? A gente tem, apesar, então, da presença de 4 personagens, e aqui esses 3 até nos dão uma certa ideia de comunicação, eu tenho esse personagem aqui, que é o destaque da obra, se a gente for pensar até pela construção do ângulo que o quadro tem, esse personagem aqui nessa situação de silêncio, nessa situação de solidão. A situação dele é a temática do próprio artista. Tem outros quadros em que você tem, por exemplo, uma mulher sentada numa cama. Gente, são quadros incríveis, inclusive. Mas vai trazer aqui a construção, o que isso daqui representa, né, gente? É um centro urbano, é uma cidade, é um bar, tá numa rua, tá localizado num lugar em que nos dá a ideia de que estamos rodeados por pessoas, por barulhos, por ruídos, mas muitas vezes a gente se coloca nessa situação de solidão, e essa situação de solidão é acompanhada por um silêncio, que pode ser uma coisa natural, uma escolha da pessoa, mas muitas vezes pode ser um conflito que lhe traz ali essa sensação, por exemplo, de solidão. Então, é uma análise que pode ser feita. No material... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Acho que está na minha própria Bíblia. No material de repertório, eu coloquei esse texto 2, que é uma matéria do Nexo Jornal falando sobre esse pintor, falando sobre diversos quadros, explica esse quadro que eu coloquei na coletânea, tá? Tá aqui, ó, explicadinho. Mas tem os outros quadros dele também, então vale a pena dar uma olhada nessa matéria. Como esse quadro está na coletânea, você não vai poder citá-lo, né, como repertório sociocultural na sua redação, mas você pode citar os outros. Não, isso não impede, né, de você citar outros quadros do pintor, inclusive de trazer essa ideia de que ele é chamado, né, de o pintor da solidão, e o quanto a solidão está associada a silêncio. Então, fica aqui como dica, né, vocês lerem um pouquinho sobre o próprio pintor que apareceu aí na coletânea para vocês, beleza? Bom, e aí da coletânea eu já falei dos 3 textos motivadores, né?
Nós vamos ter, então, a frase temática, o poder do silêncio, condição humana ou conflito social. Tenho pergunta na frase temática. Significa que a minha tese tem, de alguma... precisa, né, responder a essa pergunta. E os meus argumentos também precisam responder essa pergunta. Trouxe o ou, que é de alternância. Ou é condição humana, ou é um conflito social. Em algum momento eu posso juntar as duas coisas? É possível juntar as duas coisas para não ficar em cima do muro, né? E você não ter um posicionamento claro, um posicionamento coerente. Você pode trazer as duas coisas desde que seja da contextualização do tema. Para falar, por exemplo, usando aquele recurso que eu falei na aula de hoje, do não só, mas também o tanto quanto, de falar, por exemplo, que o silêncio ele não só é uma condição humana, mas como ele apresenta conflitos sociais. Como ele demonstra, por exemplo, aquela ideia que eu falei aqui, que é bem problematizadora, do silenciamento. Quando ele é usado, o silêncio é usado como uma forma de opressão. Certo? E aí vocês vão ter vários exemplos sobre isso, né? A cultura machista, por exemplo, ela é pautada no silenciamento das mulheres. As ações racistas vão ser pautadas no silenciamento de várias raças, né, de várias culturas. Então, dá para vocês recuperarem essa ideia. Uma temática que se fala muito hoje, que eu vou trazer aqui, esperem como tema também para a gente discutir, vocês fazerem redações, que é a cultura do cancelamento, né? Cancelar pessoas na sociedade contemporânea é uma forma de silenciamento. Então, a pessoa faz um discurso que ele, de alguma forma, é considerado antiético, problemático pelos demais e simplesmente ela é bloqueada, cortada da sociedade. É o silenciamento sendo usado como um conflito, né? Como uma forma ali de, entre aspas, opressão, tá? Bom, tinha falado que eu ia dar as três sugestões dos recursos que eu apresentei aqui para vocês hoje, né? A citação, a analogia e o desmembramento da tese. Pensar na tese entre duas ideias. Gente, o texto 3 que eu coloquei para vocês no repertório é um texto, e aí, defendendo aqui meu peixe, que faz citação a uma linguista, que é a Eni Orlandi, da Unicamp, que eu tive, né, o privilégio de conhecê-la. E ela vai trazer uma teoria para o silêncio, nesse sentido, vamos recuperar a frase que apareceu na coletânea do Wolff, né, do Franz Wolff. O Franz colocou que a ausência também é presença. Para a gente trazer isso para o tema silêncio, eu quero propor uma citação da Orlandi, da Eni Orlandi. Está lá no texto 3 para vocês uma explicação dela e vai trazer a seguinte citação: o silêncio não fala, ele significa. Então pensem, se eu coloco essa citação, vou ver se eu consigo escrever ela aqui na minha... Não sei se vai ficar visível aí para vocês, aqui na luzinha. Mas vamos lá. Deixa eu ver a altura. Dá para enxergar, gente? Me avisem. Quase não, né? Dá? Dá sim, prof. Ah, arrasou. Então, o silêncio não fala, ele significa. Então, uma citação da Eni Orlandi, que é uma linguista, tá? Quando ela coloca o silêncio não fala, ele significa, é porque realmente, né, a ausência da fala que define, inclusive, o silêncio, certo? Mas quando ela coloca ele significa, aí aqui, ó, no verbo significar, eu ganho espaço para desdobrar a minha ideia e começar a propor, então, para o meu leitor o que ele pode significar. Ele pode significar uma necessidade humana, como o tema propõe, né? Uma condição, o homem precisa silenciar, inclusive para ele compreender a si mesmo, para ele compreender o outro, então ele precisa desse momento de silêncio.
Ou pode significar aquela ideia que a gente tinha falado aqui de opressão, de silêncio como estratégia. Então, vou pôr aqui, ó. Então, ele significa alguma coisa. É uma estratégia. Aí também não ajuda eu querer escrever de rosa, né, gente? Não deve estar fácil aí para vocês enxergarem. É uma estratégia de discurso. Essa estratégia pode ser para o bem ou para o mal. Prof, vermelho fica da mesma cor do rosa, tá? Não adiantou nada, né? Ai, obrigada. Mas o vermelho, pelo menos, acho que é mais forte, né? Para enxergar do que o rosa. Obrigada pela dica. Aqui, o que eu posso fazer pensando nessa dica aqui que eu tô dando para vocês? De citação, tá? Então, usando o recurso de citação como articulação das ideias. Eu trago a citação da Orlandi como o eixo do meu tema, da minha discussão. Então, essa citação já vai aparecer na minha introdução. Eu recupero essa citação nos parágrafos do desenvolvimento, trazendo palavras do mesmo eixo semântico, como significante, significado, né? Recuperando, então, a própria citação dela. E no desenvolvimento dos meus parágrafos lá de argumentação, o que eu vou trazer? Eu vou trazer um parágrafo que apresente o silêncio como uma estratégia para o bem, e eu vou trazer um parágrafo que traga o silêncio como uma estratégia para o mal. Como que isso vai responder à pergunta da tese? Vai mostrar que é um conflito. Porque mesmo quando ele for usado como estratégia para o bem, ele é conflituoso. Porque eu estou querendo produzir um efeito na outra pessoa. Então eu estou promovendo um conflito. Eu estou cutucando alguma coisa, né? Não é só uma condição humana, ok, bonitinha, natural. Não, eu estou propondo uma alteração, uma mudança, algo que vai ser artificial para o outro. Então, quando eu falar, se eu trouxer isso como tese, então entendam, a minha tese não é a frase da Orlandi, né? A Orlandi é a minha citação, que estou apresentando como repertório sociocultural, que pode ser a minha contextualização do tema, e que eu vou usar como articulação das minhas ideias no meu texto, tá? Eu vou construir, a partir da análise que eu fiz da frase dela, a minha tese. A minha tese é essa daqui, que o silêncio ele é uma estratégia do discurso que pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Lembra a sugestão que eu tinha dado do tanto quanto, né? Mas não só, mas também o tanto quanto. Quando eu falo tanto para o bem quanto para o mal, qual que está ganhando mais força? Mal, tá? E aí eu posso dividir, trabalhar as duas, cada uma num parágrafo do desenvolvimento, mas dando mais força para essa aqui, para falar inclusive daquela questão do silenciamento, da opressão. E aí eu posso dar diversos exemplos disso, a cultura do silenciamento, né? Como eu falei aqui para vocês, da questão até de intolerância, de preconceitos, de discurso de poder. Então aqui pensando num projetinho de texto, eu vou ter bem como argumento 1, primeiro argumento, eu vou ter mal como segundo argumento. Exemplo do bem. Eu posso falar daquela questão da comunicação, né? E até, gente, pensando no nosso contexto atual, nós estamos vivendo um momento de silêncio mesmo. Então, eu posso trazer até esse exemplo, né? De quanto esse momento de isolamento social e que as pessoas estão em casa, que elas estão em silêncio devido a essa situação, né? As ruas estão vazias e, portanto, silenciosas. Está sendo também uma possibilidade de reavaliar a humanidade, reavaliar alguns conceitos. Então, aqui no bem, eu posso trazer até questões mais humanísticas mesmo, né? O budismo, por exemplo, vai defender muito essa questão de valorizar o silêncio, a meditação como uma forma de crescimento para o homem. Então, estou falando do silêncio como estratégia para o bem. E aí eu tenho um exemplo aqui até
de conceito, de religião, de ideologia que defende essa estratégia. Agora, quando eu falo do silêncio como um problema, né, algo para o mal, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, como exemplo, como discussão, como repertório, a ideia de silenciamento. E aí eu falei para vocês de várias questões aqui, né? A cultura machista, a cultura racista, ou a própria cultura do cancelamento. Vou por aqui, cultura do cancelamento. Então, lembrando que a citação vai ser, né, a articulação entre os meus exemplos. Ela é aquele meinho que amarra os meus dois exemplos. Os meus dois argumentos. Tudo bem até aqui? Nossa, vamos lá, correr, porque agora eu quero falar da analogia, tá? E aí depois da divisão da tese. Se vocês quiserem dar um print aí, sei lá, tirar foto. Eu mesmo não pensei nisso, né? Tem um recurso para vocês registrarem. Vamos lá agora pensar numa possibilidade de analogia. Eu coloquei lá na fichinha de repertório, deixa eu compartilhar aqui com vocês, espelhar, um poema do Neruda. Eu fui ler esse poema ontem de novo para me preparar para a aula de hoje. Falei, ai meu Deus, que poema triste, por que eu coloquei isso? Vou ficar sofrendo, e os alunos também. Mas bom, né? Faz parte. Vamos lá. É uma tradução, né, do Neruda, do poema Acalhar-se, né, no espanhol, que seria calar-se aqui para a gente em português. Agora contaremos até 12 e todos ficaremos quietos. Por uma vez sobre a terra, não falemos em nenhum idioma. Por um segundo detenhamos-nos, não movamos tantos braços. Seria um minuto flagrante, sem pressa, sem locomotivas, todos estaríamos juntos em uma instantânea inquietude. Os pescadores do mar frio não machucariam as baleias, e o trabalhador que recolhe o sal poria os olhos em suas mãos cansadas. Os que preparam guerras verdes, guerras com gás, guerras com fogo, vitórias sem sobreviventes, vestiriam um traje puro e andariam com seus irmãos pela sombra sem nada fazer. Não se confunda o que eu quero com a inação definitiva. A vida é só o que se faz. Não quero nada com a morte. Se não fôssemos tão unânimes em manter nossas vidas em movimento, talvez não fazer nada uma vez, talvez um grande silêncio possa interromper essa tristeza, de jamais nos entendermos e nos ameaçarmos com a morte. Talvez a terra nos ensine como tudo parece morto e depois revela estar vivo. Agora contarei até 12 e tu te calas e eu me vou. Gente, não parece que ele escreveu pra gente agora? Né? Filho da mãe. Nossa, dá até aquela dorzinha no coração de ler. Esse trecho aqui, se não fôssemos tão unânimes e manter nossas vidas em movimento, talvez não fazer nada uma vez, talvez um grande silêncio possa interromper essa tristeza. É o que a gente está vivendo nessa situação de isolamento social, né? Chega a professora aqui da aula de redação e começa a fazer terapia junto com os alunos. Mas pense, o quanto nessa situação de isolamento, a gente não está naquela cobrança de produtividade. Em algum momento a gente tem que parar e falar, meu, tá bom, vou ficar aqui quietinha, não vou fazer nada, vou me permitir ficar em silêncio, vou me permitir sentir o que é tudo isso. E a gente não dá espaço para o sentir na nossa sociedade. Então, até recuperando aquilo que eu tinha falado da estratégia do silêncio como um bem, usar o silêncio a nosso favor, é também usar o silêncio nesse sentido de parar, vamos parar, a gente está se matando, a gente está guerreando, como o Neruda colocou aqui, então para, cessa tudo, né? E aí, a analogia que se poderia fazer, não sei se eu estou pensando aqui uma coisa muito louca, né? Mas a analogia que se poderia fazer é pegar esse verso do Neruda, talvez a Terra nos ensine como quando tudo parece morto e depois revela estar vivo. Então, quando tudo parece silêncio e esse silêncio é angustiante, significa que depois algo vai renascer.
né? O que é o que a gente está esperando dessa situação, né, de pandemia mundial. A gente espera que a humanidade, de alguma forma, aprenda com esse breguesso, né? Que ela saia dessa situação melhor. E aí, eu queria, nessa ideia, por isso que eu tô falando, gente, eu não sei se é muita loucura, me ajudem aqui. Falem, nossa, professora, o que você bebeu? Se é muita loucura, o que eu quero propor como analogia. Mas pegar esse verso do Neruda, que ele fala que a terra vai nos ensinar, e comparar, não sei se vocês já viram algumas notícias sobre isso, ou se o professor de geografia, eu deveria ter perguntado, né, se ele falou sobre isso com vocês, mas do quanto diminuíram, né, a redução do silêncio, a redução do silêncio, a redução do barulho, dos ruídos, permitiu, inclusive, né, que os pesquisadores percebessem pequenos abalos sísmicos da Terra. Então, teve uma mudança no nível sísmico da Terra. E aí, fazer essa comparação. A própria Terra está nos mostrando isso, né? A própria Terra está nos mostrando, por exemplo, que o fato de nós estarmos em casa, das ruas não estarem movimentadas, está transformando o ambiente. E aí, a relação de analogia que eu queria estabelecer era entre o poema do Neruda, os versos que ele traz, e essa questão mais concreta, esse exemplo do abalo sísmico, né? Dos abalos sísmicos. Tudo bem? Então, foi uma viagem aqui, graças ao Neruda. Deixa eu ver onde que é a altura que dá para vocês enxergarem. Então, a analogia, eu queria propor os versos do Neruda, principalmente esse trechinho, né? Talvez a terra nos ensine. Não vou colocar o verso inteiro, porque não vai dar tempo. E aí aqui, comparar, então, fazer analogia com a questão do nível sísmico da Terra, do planeta Terra. E falar os impactos que isso tem para o meio ambiente. Trago isso como analogia, né, para elaborar os argumentos do meu texto, mas como argumento, o que eu vou apresentar para o meu leitor? Respondendo à pergunta do tema. Então, o silêncio, nesse caso, ele vai ser um conflito, mas não só um conflito para o homem, no seu sentido social, mas um conflito também com o ambiente onde ele vive, com o que ele faz desse ambiente. Tá? Então, aí eu teria essa ideia de que o silêncio é um conflito não só para o homem, mas também para o seu ambiente. E aí eu tenho aqui argumento 1. Eu tenho aqui argumento 2. Tá? E é lógico, aí pensando exemplos, ficou meio cortadinho aqui no final, né? Pensando exemplos de cada uma dessas ideias. Quando é um conflito para o homem, o que o homem está se sentindo. Inclusive, aí, gente, como repertório sociocultural, vocês podem trazer a própria situação da atualidade, né? De pandemia, de isolamento social, das pessoas terem que ficar em silêncio mesmo. Então, por exemplo, até uma outra analogia poderia ser fotografias, essas cenas das pessoas nas janelas, né? Essa imagem mesmo do silêncio que a gente tem na situação que a gente está vivendo. Então, outro exemplo de repertório. Agora, desmembramento da tese. Divisão da tese. Aí, como eu sou da área de linguagem, né? Vou defender aqui o meu peixe e vou falar da origem da palavra silêncio para fazer essa divisão, tá? Eu gosto muito desse recurso, não sei se eu já falei isso para vocês. Falei, né? Na hora que eu fui falar do complexo, o significado é tecido.
de pegar a palavra, explicar a sua origem e dessa origem você tirar algumas observações. No caso do silêncio, a origem dele vai vir de duas expressões, tá? Do latim, que é do grego, sileo e o táceo. E aí, essas duas palavras têm sentidos diferentes. O texto 3, lá da parte de repertório, do material de repertório, ele cita a Orlandica, aquela frase que eu coloquei dela e tudo mais, mas, na verdade, tem explicação sobre isso, tá? Então, aqui não vai dar tempo de eu fazer uma grande explicação sobre isso, mas tem o texto lá para vocês consultarem, tá? O táceo, ele vem do verbo... Ai, rosa não adianta, né? Ele vem do verbo tacere e o sileio vem do verbo silecere, né? No caso aqui, desculpa, não tem esse o tacere e o silere, em que eles vão se diferenciar, né? Na questão de sentido. O tacere tem a ver com aquilo que eu estava conversando com vocês, de quando é uma questão artificial, de quando é imposto. Porque o tacere significa cessar a fala. Enquanto o silere, ele só significa ausência. Então, nós vamos entender, na compreensão aqui de valor, que a ausência é algo mais natural, enquanto aqui o cessar a fala eu vou entender como algo imposto. Então, aqui eu tenho a ausência de silêncio como algo da condição humana, natural, e aqui eu tenho o cessar a fala como aquela ideia que eu já tinha falado de silenciamento. Bom, e aqui fica mais claro, né? Se eu tenho já a divisão da tese, eu já tenho aqui argumento 1, eu já tenho aqui argumento 2, claro, tentando fazer aquelas construções que eu falei para vocês, de destacar um mais do que o outro para responder a pergunta da frase temática. Então, aqui eu posso destacar o tacere, né, essa ideia de silenciamento, tá bom? Mas tem um textinho lá explicando essa origem bonitinha, o texto 3, tá? Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui do André. Professora, eu poderia falar quando um governante manda a mídia se calar é um meio de opressão e demonstra um ato de censura e silenciamento por querer tirar a liberdade de expressão e crítica ao seu governo? Sim. E aí depende de como vai ser a sua tese, André. Se for aquela ideia que a gente tinha falado do uso do silêncio como uma estratégia para o mal, é uma estratégia, inclusive, de manutenção do poder. É bom que esse exemplo está muito dentro do tema, né? Porque lembra que a frase temática é o poder do silêncio. Então, aqui ele está usando o silêncio como uma manutenção do poder. Então, é um argumento, inclusive, bem forte. E aí dá um exemplo dessa censura, né? Como ela acontece na sociedade contemporânea, ou até um exemplo do passado mesmo, tá? Bom, dúvidas sobre o tema, mais alguma, gente? Ou era só essa mesmo do André? David Professora, desculpe. tá com a mão levantada. Valeu, Quem? André. Desculpa, pode falar, David. Então, eu não sei se é equívoco da minha parte, mas, tipo, no último plantão de redação, o Rubão tinha mencionado que para esse estilo de texto, que é o da FUVEST, é interessante você fazer uma introdução, tipo, bem sucinta, sabe? Com 2, 3 linhas rapidinho e fazer um desenvolvimento com 3 parágrafos. E, tipo, como ficaria um desenvolvimento com 3 parágrafos, sendo que, tipo, a gente abordou 2 ideias, sabe? E se é Entendi. recomendável isso ou não? São estratégias diferentes, né? De você ter uma introdução mais curta e desenvolver 3 parágrafos de argumentação. Aí é aquele ponto que eu tinha falado, né? Você faz essa divisão, por exemplo, aqui, mas encontra, mesmo nessa divisão, uma relação. Por exemplo, a relação histórica. E eu vou até aproveitar o exemplo do André. Se eu quero falar do silêncio, nesse sentido aqui do tacere, que é cessar a fala
fazer esse silenciamento como uma estratégia, inclusive de manutenção do poder, e aí eu cito esse exemplo do governo, eu posso mostrar como isso se desenvolveu ao longo dos anos, né? Como isso se desenvolveu historicamente. Se eu tinha no passado ações mais explícitas sobre esse silenciamento, por exemplo, vou recuperar lá da Idade Média o INDEX, que era aquele índice, como é que chama? Índice Librorum Prohibitorum, né? Que são os livros proibidos pela igreja, porque eram livros que mostravam um pensamento científico que questionava o próprio poder da igreja. Se eu pego o INDEX como um exemplo de silenciamento lá do passado, ele é mais explícito. Se eu pego hoje falas, discursos que tentam manipular a opinião da população ou o próprio uso das fake news em grande quantidade para silenciar notícias que evidenciam a realidade. Então, eu pego várias informações, encho as pessoas de informações, inclusive informações que são falsas, para silenciar o que é a realidade. Então, eu tenho duas perspectivas diferentes. Uma do passado, que era silenciar mesmo, falar, ó, isso é proibido, pronto, acabou. E a do presente, que é, olha, não é proibido, mas olha aqui, ó, como é ruim. E vou dando várias notícias falsas sobre aquilo para silenciar. E as duas têm o mesmo objetivo final, que é garantir o silêncio como uma estratégia de manutenção do poder. Entendeu? Então, dá para você fazer essa divisão e, em um outro parágrafo do desenvolvimento, trazer uma relação histórica, né? E explorar isso, recuperando, inclusive, as mesmas ideias para não ficar também ponta solta dentro do seu texto e mostrar essa articulação. Beleza, David? Respondi? Beleza, então não tem desculpe, não tem problema então eu fazer uma estrutura comum com 2 parágrafos de desenvolvimento. Não tem problema. Dá para fazer uma estrutura comum de como a gente propôs aqui, né? Como os exemplos de redação que eu tenho mostrado para vocês. Dá para fazer sim, um parágrafo só. Às vezes que as pessoas têm feito a conclusão muito pequena também, né? Que como no caso da FUVEST, não tem a obrigação de proposta de intervenção, você vai só concluir mesmo as ideias, sintetizando essas ideias, fazendo um resuminho do texto, aí pode ser um parágrafo menor na conclusão. Beleza? Ok, obrigado, professora. Tudo bem, gente? Então, qualquer coisa, se tiver, porque a gente já passou aqui do horário, né? Se tiver alguma dúvida, depois vocês também podem me mandar. E tentem testar, então, esses recursos, né? Da analogia, da citação, como forma de articular também as ideias, recuperando elas dentro do texto, e aquelas frases que eu falei para vocês, aquelas construções de correlação, não só, mas também, tanto quanto. Belezinha? Até quinta-feira que vem, continuem se cuidando, bebam bastante água, leiam um poema do Neruda para chorar um pouco também, como eu fiz ontem à noite. Brincadeira. Nada de chorar, gente, vamos em frente, tá tudo bem, a gente vai sobreviver. Até quinta-feira que vem, gente. Tchauzinho. Tchau, professora. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchauzinho.